Então, ó, continuando, nosso terceiro número quântico, como o vídeo anterior falou, relaciona-se ao orbital. Orbital, região mais provável de se encontrar o elétron. Esse terceiro número quântico, ele é chamado número quântico magnético. Ele pode ser chamado de M ou ML, ok? Pessoal, ó, então, ó, orbital que compõe o S, os 3 orbitais que compõem o P, os 5 orbitais que compõem o D e os 7 orbitais que compõem o F, ok? Então, o que a gente tem que lembrar? Que como nós estamos dando números para os elétrons para determinar a localização, nós temos também que o número quântico magnético, ele também é relacionado ao número, tá? Então, o número quântico principal, o N, que é relativo às camadas de 1 a 7, N igual a 1 até 7. O segundo número quântico secundário, o L, que é dado de 0, 1, 2 e 3, relativando, né, ou relacionando o S, P, D e F. O terceiro número quântico é em relação aos orbitais e cada orbital tem uma numeração. Então, um orbital só que está no S é chamado de orbital 0. Então, o M é igual a 0. No orbital P, o orbital central, no subnível P, perdão, o orbital central é o 0, antes dele é menos 1, depois dele é mais 1, certo? Então, o M, número quântico magnético, certo? O terceiro número quântico, nós temos ali 0, menos 1 e mais 1. No caso do D, os 5 orbitais, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. E no caso do F, 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, aqui está o mesmo exemplo, a mesma imagem que vocês viram no anterior, falando a localização, a posição desses elétrons dentro do orbital, ok? Pessoal, o quarto número quântico e último número quântico nosso relaciona-se à rotação do elétron, que eu falei lá dos orbitais preencherem. Vamos pensar, se o orbital na região e o elétron tem carga negativa, como que os dois elétrons ficariam na mesma região com cargas negativas sem se repelir? Então, a ideia era provar que a rotação desse elétron, a movimentação desse elétron ocorre em spins contrários, em cargas contrárias. Então, aí nós temos que, se eu estou falando de uma rotação, no caso aqui nosso, norte, né? Seria menos meio, então esse número quântico magnético que a gente dá por M ou S é menos meio, e uma rotação sul mais meio. Pessoal, então a gente fala assim, ó, a rotação do elétron, ela é relacionada a menos meio e mais meio. Então, ó, gravem o seguinte, o exercício sempre vai te dizer qual o sentido do primeiro elétron a ser colocado no orbital. Ok? Esse sentido, se for para cima, se ele for para cima, significa menos meio, ok? E se ele for para baixo, é mais meio, tá? Se ele não disser nada, é isso que você vai fazer. A partir da hora que o exercício, ele te falar, olha, considere o primeiro elétron mais meio, então você considera ele mais meio para cima, ok? Então sempre fique atento com o enunciado do seu exercício. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Então, pessoal, ó, nós temos os 4 números quânticos, que são o N, que relaciona-se ao nível. Nós temos o segundo número quântico, o L, que relaciona-se ao subnível. Nós temos o número quântico magnético, que é o M, que se relaciona ao orbital mais provável de se encontrar o elétron, sendo dados números para cada orbital, seguindo o eixo ali de mais positivo e negativo ali do eixo X, por exemplo. E o último é o número quântico spin, que relaciona-se à rotação desse elétron, ok?